Olha a diferença. Em anexo, menos e alerta são advérbios. Portanto, tais termos são invariáveis. Por quê? Qual é a máxima do advérbio que nós aprendemos nas aulas de classes que vimos aqui? Advérbios são invariáveis. Então, não confunde, pessoal, não confunde, olha aqui, o anexo isolado com o em anexo. O em anexo é invariável. Vem comigo, vem comigo. Letra A. As fotos seguem em anexo. Professor, mas não é errado? Não é errado não. As fotos seguem em anexo. Agora, o detalhe. Se eu tirar o em, pessoal, as fotos seguem anexas. Tudo bem? Porque, na verdade, aqui, ó, qual é a grande diferença? A grande diferença é que, anteriormente, todas as palavras eram variáveis. Tinha uma concordância. Anexos com documentos, mesmas e próprias com elas. Depois eu, tu, ele, o kit, pessoal. Ó, Maria disse muito obrigada. Se fosse o João disse muito obrigado. Ó, elas disseram muito obrigadas. Eles disseram muito obrigados. Obrigados, porque daí seria eles. Então é uma questão de concordância. Aqui não tem concordância. Aqui são invariáveis, não tem concordância. As fotos seguem em anexo. Olha aqui. Pessoal, letra B. Ela está, espaço, furiosa. Pessoal, eu quero completar a lacuna com o menos. O menos é sempre menos. Então, ela está menos furiosa. Ô professor, diga quando que eu vou usar menos? Nunca. 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 Ela está menos furiosa. Menos pessoas vieram. Menos pessoas, Comprei menos cadeiras. Então não há contexto que eu possa usar menos? Não. Menos é sempre menos, pessoal. Seja como advérbio ou seja como pronome indefinido, tá? Menos cadeiras é um pronome, é o contrário de muitas cadeiras. Agora nota, o muito varia, muitas cadeiras, poucas cadeiras. Agora menos não varia. Menos é sempre menos. Como advérbio ou como pronome é sempre menos. Não há variação. E o alerta, a grande verdade é que em relação ao alerta, os estudiosos brigam. Vamos lá, eu vou colocar a visão da maioria, tá, pessoal? Nem é a minha visão, eu nem concordo, mas eu tenho de colocar porque vale a maioria para a tua prova. Exemplo tradicional dos livros de português. Os soldados estavam, espaço. A grande verdade, pessoal, é que a primeira forma seria os soldados estavam em estado de alerta. Então nota que ninguém erraria aqui. Os soldados estavam em estado de alerta. Só que com o decorrer dos anos, nós tiramos da frase o estado de. E aí ficou os soldados estavam em alerta. Soldados estavam em alerta. Eu posso usar em alerta, inclusive hoje, tá, pessoal? Eu até posso também usar em estado de alerta. Só que com o decorrer dos anos, nós tiramos o em. E aí sobrou apenas os soldados estavam alerta. Então, o que defendem alguns é que é alerta porque veio da expressão em estado de alerta, uma expressão adverbial. Eu não concordo, eu tenho que ensinar assim, eu não concordo, porque olha que loucura, o em anexo é a mesma lógica. Se eu tiro o em,
o anexo varia. As fotos seguem anexas. Então tudo bem, se eu usar em alerta, os soldados estavam em alerta. Mas se eu tirar o em, deveria ser os soldados estavam alertas. Estavam tristes, alegres, ansiosos, alertas. Mas não. Quando eu subtender o em, é invariável. Por quê? Os soldados estavam em alerta, é invariável, alerta. Agora é claro, pessoal, quando for substantivo varia, né? Os alertas soaram. Aí é substantivo normal, não é o em alerta. Tá aí. Então, para a nossa prova, a gente vai como invariável. Para a nossa prova. Não concordo, mas é assim que nós temos de analisar para a nossa prova. Tudo bem aqui? Foi? Perfeito? Alguma colocação? Pessoal, alguma dúvida? Não? Muito bem. Então, vamos dar prosseguimento, pessoal, e vamos ao próximo ponto. Analisa comigo aqui, ó, ponto número 4, meio. Quando for adjetivo, concorda com o termo a que se refere. Nesse caso, significa metade. Ficará invariável quando for advérbio. Nesse caso, significa um pouco, mais ou menos. Beleza, eu até prefiro a seguinte explicação, pessoal. Quando o meio for equivalente a um tanto, pode ser um tanto, um pouco, mas é uma preferência. Um tanto significa que ele é um advérbio. Está aqui. E sendo advérbio, significa que ele é invariável. Então, troquei por um tanto, advérbio invariável. Não consigo trocar por um tanto, aí ele varia normalmente. Por exemplo, pessoal, Maria estava, espaço, preocupada. Preocupada. Maria estava, espaço, preocupada. Depois, colocamos assim, ó. Ele disse apenas, espaço, verdades. Letra C. Ela tomou, espaço, garrafa de vinho e ficou, espaço, bêbada. Vem comigo, pessoal. Me ajuda aqui. Maria estava meio preocupada, meia preocupada. Maria estava meio preocupada, meia preocupada. Observa, aqui eu posso falar que Maria estava um tanto preocupada, portanto, ele funciona como advérbio. Maria estava meio preocupada. Então, cuidado, pessoal. Às vezes a gente escuta assim, não dá bola para ela que ela é meia louca. Meia louca, né? Ela é meio louca. João é meio louco. Eles são meio loucos, tá? Estava meia ansiosa. Não, meia ansiosa não tem como. Estava meio ansiosa, um tanto ansiosa. Então, no dia a dia, às vezes, se erra muito essa questão do meio. Agora, ele disse apenas meio verdades ou meias verdades. Qual é a grande diferença aqui, pessoal? A grande diferença é que na frase de cima, o meio está como advérbio, que se refere a preocupada, que é o adjetivo. Na frase de baixo, pessoal, verdades
é um substantivo. Então, o meio, ele vai ficar ali, pessoal, funcionando como adjetivo. Ela disse apenas meias verdades. Tá aqui, ó. Por isso, variável. Mesma coisa agora. Ela tomou, não tem como falar um tanto garrafa, meia garrafa. Claro que aqui ele funciona como um numeral de metade de fato, né? De vinho. E ficou meia bêbada. Não, meia bêbada não existe. Um tanto bêbada. E ficou meio bêbada. Tá aí. Advérbio também. Então é simples. Apareceu na prova de vocês o meio, troca por um tanto. Quando eu conseguir é advérbio, portanto invariável. Quando eu não conseguir trocar por um tanto, ele varia normalmente. Muito bem. Bom, aqui eu vou colocar um asterisco, pessoal, porque o Sebrasp gosta mais. E não é só o Sebrasp, sabe, pessoal? Nós temos aqui, como vocês sabem, nossos cursos focados, né? A gente, hoje há uma, como é que eu vou falar para vocês, pessoal? Virou uma moda no Brasil de assinatura sem foco, que grande parte pensa que está se preparando, mas não está. A coisa não tem foco, tem materiais intermináveis. A pessoa vai pegar o material de português, já viu material de português com 1000 páginas. Isso aí não é preparação. Isso aí é como se eu pegasse uma gramática minha aqui e jogasse, toma aí. Então não, quando a gente... Vamos lá. Eu sou um professor que quer ensiná-los a ter um excelente desempenho na prova. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando todo o teu período escolar, antigamente eram 8 anos no ensino médio, mais 3 no ensino... Desculpa, 8 no fundamental, mais 3 no médio. 11 anos, agora são 12. Só que eu estou pegando tudo isso e estou te ensinando de um ponto de vista bem particular e objetivo e coerente para que vocês façam uma excelente prova. Agora não adiantaria nada se eu chegasse aqui e colocasse um PDF para vocês com 1200 páginas. E aí eu não estou ensinando, não estou preparando, eu me sentiria mal com isso, né? Então a gente começa a lançar essa série, vamos assim dizer, pessoal, missão FGV, missão Sebrasp, missão Sesgran-Rio, com a função de foco. Como é que cai na prova? E depois eu ainda mostro para vocês as questões por assunto. E depois eu faço provas com vocês. Então eu levo o meu aluno a um desempenho espetacular porque é muito objetivo, sem perder tempo com coisas intermináveis. Material didático ou aulas sem foco. Então a assinatura no Brasil virou uma moda que daí jogam para vocês o mesmo tipo de aula para qualquer tipo de concurso, não importa o grau de dificuldade, não importa a banca, vocês recebem a mesma aula. É a mesma aula. Se vocês notarem, eu trabalho 3 turnos por dia, manhã, tarde e noite, porque a gente faz o nosso trabalho focado. Então agora de manhã estou gravando para vocês o Missão Sebrasp Teórico. Na segunda eu gravei à noite o Missão Sebrasp de questões. Semana que vem, segunda e terça, missão Sebrasp de questões. Mas hoje à noite eu já tenho uma gravação especial da FGV, prova de delegado, FGV. Né? Amanhã pela manhã tem uma gravação especial para Sesgran-Rio. Isso faz toda a diferença. Então, Sebrasp, pessoal, adora esse ponto aqui, ó. Todo, toda, todo, toda. Tá? Adoro esse ponto. Certo? Então, só para finalizar, eu poderia muito bem pegar a mesma aula e replicar e cobrar um precinho bem baratinho. Mas isso aí eu estaria me iludindo, e eu jamais faço isso iludindo meu aluno. Então, eu prefiro trabalhar 3 turnos. E claro que o curso não é barato nesse ponto de... E barato e caro é relativo, né? A gente entrega qualidade. E eu prefiro entregar qualidade, mesmo que eu tenha que trabalhar 3 turnos, sábados, geralmente, e domingo, geralmente pela manhã. Não importa, mas a gente prefere sempre a qualidade. Pessoal, todo, toda, todo oi, toda a. O que ocorre aqui? Ó? Quando nós tivermos todo e toda significam
qualquer. Qualquer. Pronome indefinido, significando qualquer. Mas quando tivermos, observa só, todo o ou toda a, nós mudamos a semântica, o significado. Todo o significa inteiro. Toda a significa inteira. Ah, não, senhor, para aí. Um artigo posposto, o que é posposto? Posto depois muda o significado. Isso. Muda o significado. Todo o é inteiro, toda a é inteira. Então, olha aqui, pessoal. Por exemplo, toda ou toda a criança deve brincar. Toda ou toda a criança deve brincar. Ontem li todo ou todo o conto Missa do Galo. É o nome do conto, né? Ontem li todo o conto Missa do Galo, todo o conto Missa do Galo. Observa. Toda criança deve brincar. Qual é a ideia? A ideia de indefinição. Qualquer criança deve brincar. Então eu não posso colocar o artigo depois. Toda criança deve brincar. Ontem li todo ou todo o conto Missa do Galo. Pessoal, ontem li todo o conto Missa do Galo. Ou seja, o conto inteiro. O conto inteiro. E eu tenho que ter alguns cuidados, tá? Às vezes é o que eu quiser. Como assim? No inverno, vírgula, chove todo dia, ou ainda, no inverno, chove todo o dia. São significados diferentes. Naquela região, no inverno chove todo dia. Naquela região, no inverno chove todo dia. Todo dia aqui, qualquer dia. No inverno, naquela região, no inverno chove todo o dia. Chove o dia inteiro. Tá? Chove o dia inteiro. Pessoal, existe uma outra coisa que a gente tem de cuidar também, que é a seguinte. Observação. Observação. Número 1. No plural, é sempre, todos os e todas as. Não entendi, professor. No plural, pessoal, obrigatoriamente vocês têm de usar o artigo. Por exemplo, tá vendo? Olha essa frase aqui. Ó. Toda criança deve brincar. Se eu passasse esta frase para o plural, eu teria de escrever assim, ó. Todas as crianças devem brincar. Ah, é, senhor? Sim. No plural, pessoal, o artigo surge obrigatoriamente. Ah, tá. Então, deixa eu... Parei, professor. Quer dizer que essa diferença entre todo, toda, todo o e toda a é só no singular? Isso, é só no singular. Então, no plural não tem. Não, no plural não tem. Obrigatoriamente eu coloco o artigo. Então, eu posso falar assim, ó. Pessoal, todo conto de Machado é maravilhoso. Ó, todo conto de Machado de Assis é maravilhoso. O que eu estou falando? Qualquer conto de Machado de Assis é maravilhoso. No plural, todos os
contos de Machado de Assis são maravilhosos. Eu tenho que colocar o artigo. Todos os contos. Tá ali. Tudo bem? Tá aí. Pessoal, observação número 2. Ó, nós temos uma expressão coloquial que é o todo mundo, que já apareceu no Sebrasp. Ele pertence à linguagem coloquial. Então vamos lá. Vocês vão fazer no concurso do Sebrasp que tem a redação. Então o Sebrasp, por exemplo, pessoal, concurso da PF, da PRF, Polícia Civil, né? Tem aquela redação tradicional do Sebrasp até 30 linhas. Vocês não podem usar todo mundo, porque todo mundo é coloquial. Todo mundo, pessoal, é uma forma coloquial de generalizar. É uma forma... Eu posso entender todo mundo como qualquer um, ou eu posso entender todo mundo como todas as pessoas. Mas ele é coloquial. Quando falamos assim, por exemplo, pessoal, todo mundo pode fazer essa prova. Todo mundo pode fazer essa prova. Qualquer um pode fazer essa prova. Tá todo mundo falando mal de ti. Todas as pessoas estão falando mal de ti. Entenderam isso? Então é uma generalização. Ou é qualquer um, ou todas as pessoas. Mas logicamente que não é ao pé da letra. Eu estou generalizando. Todo mundo pensava que o João venceria. Todo mundo pensava. Todas as pessoas pensavam que o João venceria. Eu estou generalizando. Todo mundo, um dia na vida, sonha que está voando. Qualquer um, né? Qualquer pessoa sonha que um dia está voando. Muito bem. Certo? Aqui estão os pontos importantes do todo, toda a para a prova do Sebrasp. Galera, agora, vem comigo, o ponto número 6 é o bastante. É invariável quando for adjetivo, é variável quando for adjetivo, nesse caso acompanha o substantivo. Quando for advérbio, fica invariável. Maravilha. Para a prova, o bastante, ele até é mais tranquilo, tá? Por quê? Para a prova, vocês simplesmente vocês vão trocar pelo muito. Se permanecer muito, é bastante. Agora, quando que eu terei de grafar, pessoal, no plural? Sempre que vocês trocarem e na troca aparecer muitos ou aparecer muitas, então eu vou colocar no plural sempre que na troca vier muitos ou muitas. Por exemplo, pessoal, João falou, espaço, bobagens. Letra B. Eles ficaram, espaço, nervosos. Pessoal, vem comigo. João falou bastante bobagens ou João falou bastantes bobagens? E aí? Será que ele falou bastante no singular ou bastantes? Vamos lá? Olha aqui, pessoal. João falou muitas bobagens. Então aqui nós temos bastantes bobagens. Ai, Sor, mas é horrível. É correto. Depois, eles ficaram muito nervosos. Portanto, eles ficaram bastante nervosos. Conseguimos ali? É assim mesmo, pessoal. Olha só. Fizemos espaço
exercícios e estamos, espaço, satisfeitos com o resultado. Pessoal, fizemos, coloco muito para mim, fizemos muitos exercícios. Então, fizemos bastantes exercícios. Estamos, coloco muito, estamos muito satisfeitos. Ou seja, bastante. Tá aí. Agora, eu quero falar uma coisa para vocês, tá? O bastante está ali, pessoal, funcionando como adjetivo, funcionando como advérbio, né? Só troco por muito e eu já resolvo a questão. Coloca assim para mim, observação. Observação. Pessoal, sabe o que acontece? O sentido original de bastante não é muito. Hoje nós poderíamos usar como muito, tá? Mas o sentido original não é muito. O sentido original do bastante é aquilo que basta, é suficiente. Na letra B, advérbio, sim. Aqui, ó, o que acontece na verdade, Fabrícia? O bastante se refere a adjetivo nervosos. E aí, claro, quem se refere a adjetivo é advérbio. Então, aqui ele está como advérbio, tá bem? Assim como a mesma coisa aqui, ó, bastante, se refere ao adjetivo satisfeitos. Ele está como advérbio. Então, nesses dois casos, na letra B e o segundo exemplo da letra C, ele está como advérbio, tá bem? E aqui, ó, na letra A e na letra C, ele funciona como um pronome adjetivo. Pronome adjetivo. Pois, por que ele funciona como pronome adjetivo? Pois se refere a substantivo. Bobagens é substantivo e exercícios é substantivo. Isso aí se o Sebrasp se aprofundar. Caso contrário, teoricamente a gente sempre consegue resolver aqui, ó, só trocando. Agora um detalhe. O bastante, que for equivalente a suficiente, pessoal, ele é variável. Esse bastante aqui, que for equivalente a suficiente, é variável. Por quê? Porque esse é o sentido original do bastante. Sabe o que é bastante? Amante é o que ama. Estudante é o que estuda, bastante é o que basta, ao pé da letra. Modernamente, que nós trouxemos o bastante para muito, mas ao pé da letra é o que basta, ou seja, suficiente. Por exemplo, aqui há lugares, olha só, pessoal. Esse é o sentido de suficiente, ou seja, aqui há lugares suficientes, aqui há lugares bastantes. Logicamente que se vocês inverterem, vocês não erram. Aqui há muitos lugares, bastantes lugares, lugares bastantes, ou seja, lugares suficientes. Certo? Foi ali? Anota à vontade. Pode anotar à vontade.